Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e na aula de hoje a gente vai continuar a nossa classificação da Receita Pública. A gente está na classificação mais importante, que é a classificação por natureza de receita. A gente já falou sobre categoria econômica, lembra, tem duas, receita corrente e receita de capital. E na aula passada a gente falou da origem da receita corrente e nessa aula a gente vai falar das origens da receita de capital. Então vamos lá, quais são essas origens da receita de capital? Existem 5 e quais são elas? Nós temos as operações de crédito, nós temos as alienações de bens, nós temos as amortização de empréstimos, as transferências de capital e outras receitas de capital. E a gente vai falar de cada uma delas para você gabaritar na hora da sua prova. Então vamos lá, pessoal. A primeira aqui se refere às operações de crédito. Então você pode ter essa receita de capital tanto por meio dos títulos públicos, quanto também por meio dos empréstimos, pessoal. Olha só, os empréstimos, praticamente aqui, quem é que concede esses empréstimos para o governo? Seriam o quê? Os bancos, né? Então aqui você tem os bancos. Então você tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, enfim, todos esses bancos públicos, eles conseguem fazer o quê? Emprestar o dinheiro para o governo. Mas tem outra forma também do governo se financiar, que é o quê? Por meio dos títulos públicos. Aqui, pessoal, no lugar de ser o banco te financiando, vai ser o quê? Um particular. Então, por exemplo, você já ouviu falar do Tesouro Direto? O que é esse Tesouro Direto? É quando o Estado ele emite uma dívida e no lugar de quem oferecer esse dinheiro para o Estado vai ser um banco, nesse caso aqui do título público vai ser o quê? O próprio particular. Então, quando você investe ali no Tesouro Direto, o que você está fazendo? Então, você vai estar investindo e o Estado está falando o seguinte, olha só, você me dá o dinheiro e aqui, com um determinado tempo, eu te dou esse dinheiro que você me emprestou e mais os juros. Então aqui é o Estado se financiando, pegando o seu dinheiro e te rentabilizando um pouco por causa disso. Então é o caso, por exemplo, dos juros, né, que a gente tem do Tesouro Direto. É o Tesouro Selic, né, o IPCA, enfim, tem vários títulos públicos que é a forma como você pode o quê? Investir, no seu caso, né, do particular é um investimento e já para o lado do Estado é o que? Um endividamento. Ele está pegando o recurso da sociedade, né, dos particulares e ele depois então vai ter que devolver esses recursos. Então é praticamente essas duas formas de operação de crédito. E aqui, para ilustrar esse valor, qual foi o valor de operação de crédito que a União pegou em 2023? Foi exatamente 640 bilhões de reais aqui que ela obteve de operação de crédito em 2023. Vamos agora, pessoal, eu vou colocar algo que é um pouco mais aprofundado, mas que despenca na hora da sua prova. A gente vai falar agora da antecipação de receita orçamentária, que é conhecida como ARO. Então, pessoal, olha só, existe um tipo de operação de crédito que não é receita orçamentária, é extra-orçamentária, que é exatamente a nossa antecipação da receita orçamentária. Então, pessoal, o que acontece? E ela é destinada à cobertura de insuficiências temporárias de caixa e o seu pagamento tem que ocorrer até o final do ano. E vamos lá, pessoal, para a gente tentar entender como é que funciona essa ARO, né, essa antecipação de receita orçamentária e por que aquela receita extra-orçamentária, lembra qual era aquele conceito de receita extra-orçamentária? Que ela não entra dentro do nosso orçamento público. E por isso, o que eu não posso fazer? Eu não posso utilizar essa receita para fazer o quê? As minhas políticas públicas. Então, para explicar esse tipo de receita, vamos fazer aqui então um exercício. Eu vou colocar aqui uma tela branca. Então, vamos supor, o nosso Estado, o nosso ente, ele tem de receita tributária, por exemplo, 120. Tem de receita, por exemplo, tributária. Então, aqui, qual seria o ideal? Cada mês você arrecada quanto? 10. Então, vai arrecadando janeiro, arrecadou 10, fevereiro, arrecadou 10, e no final do ano, ou seja, em dezembro, quanto você vai ter arrecadado? 120. E agora, pessoal, vamos supor que ele também tem uma operação de crédito normal. Uma operação de crédito de 10, né? Então, operação de crédito. Então, qual vai ser o orçamento dele total? Vai ser o total de 130. Ele vai poder utilizar 120 das suas receitas tributárias e mais 10 das suas operações de créditos, totalizando, então, 130 aqui de receita tributária. Ou de receita tributária e mais 10 ali de operação de crédito. Agora, vamos supor o seguinte, que aqui, em janeiro, ele não arrecade nada. Então aqui, ó, zero. Não arrecadou nada. E vamos supor que lá em março ele vai arrecadar 20, que vai ser exatamente o valor aqui de que faltou em janeiro. Então o que você pode fazer aqui?
Aqui a única coisa que está faltando é o que? Um problema de fluxo de caixa. Porque você tem esses 10 de janeiro, no entanto, ele não entrou agora já nesse mês. Ele vai ter que entrar somente daqui a 2 meses. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma parcela aqui, desse de março, por exemplo, 10. Aí eu posso pegar lá no banco, eu posso fazer uma operação de crédito essa aro e mandar já para janeiro. Então, o que eu faço? É meio que uma antecipação de um recurso que eu vou arrecadar. Então, aqui não é uma receita nova. A única coisa que eu estou fazendo é o quê? É trazer uma receita futura que eu sei que vai arrecadar e trazer aqui para valor presente, pessoal. Então, é exatamente isso que é uma receita, um adiantamento de uma receita orçamentária, que é aro. Então, sempre que a gente vai falando de antecipação da receita orçamentária, não é uma receita nova. O que vai acontecer? Eu estou adiantando uma parcela que vai entrar e quando chegar, por exemplo, lá em março, o que vai acontecer? Eu só vou usar 10, né? Se entrou 20, eu só vou poder usar 10, porque os outros 10 eu já antecipei para o meu período de janeiro. Então, é exatamente isso, uma antecipação de receita orçamentária. Preste bastante atenção que isso daí cai muito na hora da sua prova. Então, vamos voltar agora para os slides. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para as questões. Os recursos de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária são classificados como ingressos extra-orçamentários. Ei, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né, pessoal? É exatamente isso. Você não pode aqui, né, contar com uma nova receita, porque na verdade ela já é uma receita que já está prevista no orçamento, mas eu só antecipei para um período anterior. São exemplos de ingressos extra-orçamentários, as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certinho, né? Mais uma vez. São exemplos de receita de capital, operações de créditos, a colocação de títulos públicos no mercado. E aí, o item está certo ou está errado? Mais uma vez, está certinho, né, pessoal? Quais são os dois tipos de operação de crédito? Tem os empréstimos e também os títulos públicos. E agora, então, vamos para o segundo item da nossa receita de capital, que são as alienações de bem. Então, o que vai acontecer? A gente está em receita de capital por quê? Porque começa com o dígito 2 e a gente está no segundo item da origem da nossa receita de capital. Então, o itemzinho, né? O item 2.2, a alienação de bens. Esse daqui, né? O próprio nome já sugere qual vai ser o tipo de receita do Estado. Eles são provenientes da venda de bens móveis, imóveis ou intangíveis. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Se o Estado, por exemplo, tem um carro, né? O que ele pode fazer? Ele pode leiloar esse carro e conseguir dinheiro com base, né, nessa venda. Mesma coisa, ele tem um imóvel, né, tem um apartamento, ele tem um lote, o que ele pode fazer? Colocar à venda esses bens e conseguir dinheiro em relação a essas vendas. E também os intangíveis, né? Vamos supor que o Estado ele detém determinada marca, né? O que ele pode fazer? Vende essa marca e consegue dinheiro com base nesse tipo de venda. Então, o que aconteceu? E o que a gente observou? Quais são as características da nossa receita de capital? Elas não alteram o nosso patrimônio, né? Então, se estava lá, por exemplo, o nosso carro com valor, por exemplo, de 100 mil reais, o que vai acontecer? Na hora que eu vendi esse carro de 100 mil reais, eu baixo esse carro e aumento o meu valor financeiramente de quê? De 100 mil reais. Então, não alterou o meu patrimônio, que é uma das características das nossas receitas de capital. Então, aqui a gente tem os valores financeiros, né? A gente tinha lá no item anterior 640 bilhões que a União ela arrecadou com operações de créditos e já com a alienação de bens, ela obteve quanto? 215 bilhões, vendendo os mais diversos itens da administração pública, carro, casa, imóvel, empresas, enfim, tudo que ela tinha direito para conseguir essa receita extra. Vamos lá para as questões. A alienação de 2 imóveis pela Secretaria de Economia será classificada na categoria econômica Receita Patrimonial. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item tá errado, né, pessoal? Lembra, receita patrimonial o quê? Uma receita corrente. E aqui, quando a gente está falando de receita de alienação de imóveis, é o quê? Uma receita de capital. Não faz parte dela o quê? A nossa receita patrimonial. Pessoal, lembra? Eu coloquei isso aqui, mencionei diretamente na nossa aula passada. Eles tentam sempre confundir, colocando que a receita patrimonial é o quê? É uma receita de capital. Qual é a principal característica da nossa receita patrimonial? Ela é o quê? Ela obtém uma receita advindo da exploração dos imóveis do Estado, né? Principalmente, lembra, dividendos, os lucros, né? Os royalties, são as compensações financeiras. Então, isso daí, essas receitas patrimoniais não tem nada a ver com essa alienação de bens que a gente está vendo aqui nesse item. E agora, então, vamos para o item 2.3.
Vamos estar falando aqui de amortização de empréstimos, né? O que acontece nesse item? É o recebimento de empréstimos concedidos pelo ente público. Sabe aquele programa, pessoal, que tem o FIES, né? Você tem os outros programas, por exemplo, Plano Safra, né? O BNDES. O que acontece? O Estado, por muitas das vezes, ele faz o quê? Ele empresta o recurso público para os particulares, né? Para empresas. E chega uma hora que o quê? Que esses particulares têm que devolver. Então, na hora, por exemplo, que você está quitando ali, né, o seu financiamento com FIES, o que está acontecendo? O Estado está gerando receita com base no empréstimo que ele concedeu. Entendeu, pessoal? Então aqui, ó, qual o objetivo da nossa amortização de empréstimos? É o recebimento de empréstimos concedidos pelo ente público. Então chega um momento que ele concedeu aquele empréstimo e agora o pessoal está retornando com esse empréstimo pelo poder público. Então aqui é uma receita que a gente está fazendo. E por que ele não altera também a nossa situação patrimonial? Pensa, antes de eu conceder um empréstimo, vamos voltar lá no início. Vamos supor que o Estado tinha R$1 milhão. O Estado tinha R$1 milhão, o que ele fez? Ele falou, ó, vamos emprestar esse dinheiro para as pessoas fazendo curso superior. Então ele tinha R$1 milhão, o que ele fez? Ele concedeu esses empréstimos para os particulares, né, para os alunos. A partir daí, ele diminuiu R$1 milhão e, da mesma forma, ele criou um direito de receber R$1 milhão desses alunos. E agora, nessa segunda fase, que vai ser a amortização dos empréstimos, o que vai acontecer? Os alunos, com esses R$1 milhão, né, que o Estado tinha o direito de receber, estão efetivamente pagando para o Estado. Então a gente vai voltar naquela mesma situação anterior, que era quando? Quando a gente tinha R$1 milhão em espécie. Então por isso que as amortizações de empréstimo, como todas as outras receitas de capitais que a gente falou aqui agora, elas não alteram a nossa situação patrimonial da entidade. Porque antes de eu receber essa amortização de empréstimos, eu tinha já um direito de receber. Então só troquei esse direito de receber pelo dinheiro efetivamente recebido. E aqui, mais uma vez, a gente colocou alguns valores financeiros, né? Você vê que não é tão expressivo, né? São 37 bilhões, né? Do ponto de vista financeiro, para a nossa ótica, é muito mais do ponto de vista do Estado, não é tanto recurso, né, que ele empresta e recebe de volta. Vamos lá, então, para as questões. A amortização de empréstimos representa uma receita de capital relativa a ingresso de recursos provenientes da amortização pelo devedor de empréstimos concedidos pela entidade pública. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certíssimo, né, pessoal? É exatamente esse o conceito de amortização de empréstimos. E então agora vamos para o quarto item das nossas receitas de capital, das nossas origens da receita de capital, que são as transferências de capital. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês? A gente observou esse item já nas transferências correntes. E eu falei para vocês, olha, você tem que perguntar para quem está doando esse recurso. Qual vai ser o objetivo? Se vai ser para eu atender uma despesa corrente, vai ser o quê? Uma transferência corrente. E se o meu objetivo vai ser atender uma despesa de capital, vai ser uma transferência de capital. Não tem maiores dúvidas em relação a esse ponto. E aqui, pessoal, igual a gente falou anteriormente, não existe uma obrigação de retribuir o recurso recebido por meio de uma contrapartida. Exatamente, pessoal, olha só. Se eu estivesse dando um recurso para alguém e falasse, não, mas você tem que me devolver depois, seria um empréstimo, não seria uma transferência de capital. Da mesma forma, olha, eu estou te dando esse recurso, mas é para você quitar uma dívida que eu tinha antes. Na verdade, não vai ser uma transferência de capital, vai ser que uma amortização de empréstimos. Então, sempre a nossa transferência de capital, ela tem que ser o quê? Não exigir uma obrigação de retribuir esse recurso recebido por meio de uma contrapartida. E mais uma vez aqui, né, as transferências de capital, no caso da União, né, ela teve um recurso, né, um pouco mais expressivo que os demais, né, mas ainda menor que as nossas operações de crédito. E agora, avançando um pouco mais, a gente tem as outras receitas de capital. São receitas de capital que não pertencem ao enquadramento nas demais classificações. Então, se você viu alguma receita que tem aquelas características que a gente viu, né, da receita de capital, que é um ingresso que não altera a sua situação patrimonial, vai estar aqui dentro dessas outras receitas de capital. E aqui, pessoal, é uma questão bem subsidiária, né? Na verdade, foi só 1 bilhão que entrou aqui no exercício de 2023. E vamos agora para as questões para fixar ainda mais o nosso entendimento. Receitas tributárias, receitas de operações de créditos e receitas patrimoniais são receitas correntes, pessoal. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Vamos lá, hein? Receita tributária é receita o quê? Corrente ou capital? Aqui é receita corrente, né? Lá, receita de operação de crédito é o quê? Corrente ou capital? Já é uma receita o quê? De capital, né? E com isso, a gente já sabe que o nosso item está errado, né? E já as receitas patrimoniais é o quê? Receita corrente também. Então aqui,
Qual o erro? Receita de operação de crédito não é receita corrente, é receita de capital. Realização de operações de crédito é uma receita de capital. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? O item. São exemplos de receita de capital, a amortização de empréstimos e a alienação de bens. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né? Exatamente isso que a gente viu aqui agora. E agora, então, pessoal, a gente finalizou a nossa questão da nossa natureza de receita na origem da nossa natureza de receita. Então, a gente viu que o detalhamento das nossas receitas correntes e receita de capital. O que a gente viu nessas duas aulas passadas? Tanto o detalhamento da nossa receita corrente, que são as origens, né, dessas receitas correntes, e hoje, nessa aula, a gente viu que o detalhamento, a origem das nossas receitas de capital. E a gente finaliza, então, esse vídeo, e na próxima aula a gente vai ver as espécies da natureza de receita. E até a próxima!